Então, o professor Fábio fará em conjunto tanto o tema 4, procedimento comum, e o tema 5, procedimentos especiais. Ele fará a abordagem de uma vez só. Passo a palavra, então, desde já ao professor Fábio, que já foi apresentado na parte da manhã, e pela sua notoriedade dispensa outras apresentações. Imagina, obrigado. Boa tarde novamente. Na verdade, eu estou aqui aplicando o princípio da fungibilidade, né? Estou na segunda participação e só vou fazer as duas apresentações em conjunto, porque justamente o doutor Rodrigo me ligou na sexta e pediu uma tutela antecipada, né? Tutela de urgência. E aí nós nos comprometemos, mas eu peço a paciência, vou tentar fazer uma exposição breve e tentando abordar algumas modificações do procedimento comum e dos procedimentos especiais em relação ao projeto do CPC. A parte relativa ao procedimento comum, ela sem dúvida traz uma série de alterações que são importantes para nós que operamos no dia a dia e principalmente porque nós temos uma alteração básica que está justamente na eliminação do procedimento sumário, como o professor Irineu já comentou no período da manhã, mas no procedimento comum, com a eliminação do procedimento sumário, nós não temos propriamente, já iniciando ali o artigo 320, um procedimento ordinário como está tipificado hoje. Justamente porque a estrutura que é aplicada ao novo procedimento comum, ela parte de uma certa mistura. Porque a petição inicial, ela sendo proposta e estando em ordem, tendo condições de dar nascimento à relação processual, o magistrado irá, então, não oferecer o prazo para a contestação, mas determinar uma audiência de conciliação. Ou seja, isso, de certa forma, é o que está previsto para o procedimento sumário atual. Então, a estrutura do procedimento sumário atual é essa. Você propõe a petição inicial, o juiz marca a audiência para conciliação, oferecimento de resposta e prosseguimento da instrução. Essa é uma nova visão que tem, justamente como o próprio doutor Rui acabou de falar, essa intenção de eliminar, ou melhor, compactar e trazer maior celeridade ao processo. Essa é a intenção inicial dos próprios redatores do anteprojeto. Eu me recordo até quando o Medina passou a primeira versão do anteprojeto, quando ele estava no Senado, ainda em 2009, o professor Humberto Teodoro foi quem trouxe essa ideia, essa noção, com uma forma de dar cumprimento justamente à emenda 45, que era uma tentativa de fazer uma combinação entre os dois procedimentos. Só que, na versão anterior, agora na versão que nós estamos analisando, na versão anterior, a audiência de conciliação, ela era obrigatória. Mas se nós pegarmos agora aqui o 320, a petição inicial indicará, inciso 7º, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação. Então, na petição inicial, já existirá, em tese, a possibilidade de que a audiência de conciliação ela venha a ser afastada caso o autor já se manifeste de pronto quanto à desnecessidade, ou melhor, quanto à sua não intenção em realizar a conciliação. É algo até, vamos dizer assim, polêmico, porque vai contra, na verdade, o espírito inicial, que era justamente de forçar a audiência de conciliação no sentido de tentar trazer a composição entre as partes. Então vejo que essa inserção do inciso 7º, ela vem, na verdade, na contramão do espírito inicial que foi lançado no anteprojeto. Então essa modificação foi agora, foi na fase final, que não existia esse inciso 7º. E a petição inicial, logicamente, a estrutura dela, que hoje corresponde ao 282 do CPC atual, ela não sofreu modificação radical, apenas com a implementação do inciso 2º, né, que traz justamente a própria novidade do processo eletrônico. Não é uma novidade mais, mas o nosso atual CPC não traz o conjunto de informações que está previsto ali no inciso 2º. E o nosso código continua fiel à posição alemã quanto à teoria da substanciação. Né? Ao contrário do processo penal, onde nós temos lá a teoria da individuação. Portanto, no processo civil, o autor, ao descrever a sua petição inicial, ele tem que indicar tanto a causa de pedir próxima quanto remota, mesmo naquelas pretensões que têm natureza real, que em tese agregariam
pretensões de natureza absoluta, né, que dispensariam a causa de pedir remota. Mas o nosso sistema não admite essa possibilidade. Então, a petição inicial estando apta e, portanto, não se encaixando também, e aí vem a questão interessante, antes de nós falarmos propriamente aqui da improcedência liminar do pedido, eu queria só fazer um comentário com relação ao 323. O 323, ele é um artigo interessante, um artigo que às vezes passa despercebido, mas ele está em relação direta com o Código Civil, com o artigo 404. Inclusive, eu me lembro uma vez que nós tivemos uma discussão numa lista justamente sobre o nascimento desse dispositivo, em virtude de uma decisão de um juiz federal, um colega nosso federal, que havia dado uma decisão em Londrina, dizendo que a fixação dos honorários advocatícios seria inconstitucional. Olha isso, Sandro. Complicado, né? A petição inicial, o juiz faz a fixação dos honorários na verba de sucumbência e diz que isso seria inconstitucional. Por quê? Porque quebraria o princípio da igualdade. Porque vamos partir do seguinte raciocínio. Eu contrato um advogado para cobrar 10 mil reais. E o advogado me cobra R$1.000 para poder fazer a propositura da ação. Então, na verdade, o meu custo é de 10 mil e mais R$1.000. A ação civil que será proposta no valor de 10 mil reais. Esse era o raciocínio. Portanto, mesmo que o processo seja julgado procedente, a parte estaria com um prejuízo de R$1.000, porque teve que desembolsar os R$1.000 para o pagamento do advogado. Mas essa visão, na verdade, ela já havia sido corrigida pelo Código Civil em 2002. Porque lá no artigo 404, quando se fala do conceito de perdas e danos, as perdas e danos englobam os lucros cessantes, os danos emergentes, as custas e honorários advocatícios. Esses honorários advocatícios são os honorários contratados, aqueles que você contratou. Agora, daí, se você vai conseguir fazer com que o advogado ofereça, né, o contrato na petição inicial para poder cobrar esse valor e fazer a composição efetiva dos danos, aí é uma outra questão. Mas está previsto no artigo 323. O pedido deve ser certo, compreende-se, entretanto, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os respectivos honorários advocatícios. Então, na verdade, o artigo 323, ele projeta, de certa forma, o 404 do Código Civil. E eu acho que é uma alteração interessante pelo fato de dar essa simetria na tutela ressarcitória integral para aquele que ajuiza o pedido. A petição inicial, estando apta para ser analisada, aí nós passamos, então, para uma segunda discussão. A petição inicial, estando pronta para uma análise prévia pelo magistrado, nós temos a possibilidade de falar de uma primeira modalidade de sentença, que é a sentença liminar. O CPC, na forma como está hoje, e o CPC como ficará, caso o projeto venha a ser aprovado, ele permite, em tese, a classificação básica de 3 espécies de sentenças que podem ser dadas. Não espécies de sentenças, porque quando nós falamos em espécies de ações e sentenças, podemos falar aí da classificação quinária de Pontes Miranda ou a classificação trinária. Podemos falar da classificação quanto ao momento em que a sentença é proferida. Então, quanto ao momento em que a sentença é proferida, ela poderá ser liminar, intermediária ou final. Então, a primeira sentença que nós podemos visualizar é aquela que seria proferida com base no artigo 331, que seria o próprio indeferimento da petição inicial, ou do 333, que nos trata da improcedência liminar do pedido, mas com análise de mérito. Então, nós teríamos 2 hipóteses de sentenças liminares, com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. A que nos interessa mais aqui é a do artigo 333, porque a improcedência liminar do pedido, ela, de certa forma, substitui o nosso artigo 285-A, que nós temos hoje. Porque hoje o juiz pode rejeitar de forma liminar o pedido, mas dentro de uma condição bem diversa daquela que já vem prevista pelo projeto do CPC, junto ao artigo 333. O artigo 285-A, ele foi muito criticado, principalmente pela doutrina, ante o fato de que o juiz poderia criar, em primeira instância, uma jurisprudência própria. E isso geraria, de certa forma, uma quebra até da própria segurança jurídica, né?
como o Dr. Rui falou aqui já no início, é muito comum hoje, quando a parte... É muito engraçado isso, né? Todo mundo aqui já passou por isso, né? Mas aquela situação em que o advogado, caiu numa vara, caiu na outra. Numa a liminar é concedida, na outra não é concedida. Depois as pessoas se encontram na feira, olha, puxa, o meu advogado é bom, hein? Uma semana ajuizou o pedido, olha, já estou até com o dinheiro depositado na conta. Olha, se eu tivesse seguido o teu conselho, hein? Mas fui pegar aquele outro advogado lá, ó, está até hoje lá, diz que é culpa do juiz, mas ó, nem conseguiu nada para mim. E é dessa forma. Por quê? Porque existe a possibilidade óbvia de que cada juiz tenha a sua fundamentação e o seu livre convencimento motivado. Agora, isso acaba gerando um efeito potencial maior quando existe a possibilidade dele proferir várias decisões com base numa decisão que ele já proferiu. E aí vem principalmente a crítica que era feita pelo Wamber, pela própria Teresa, com relação ao fato de que o problema não é o juiz decidir de maneira liminar em um certo sentido, mas é decidir com pensamento que não está voltado a um precedente judicial que venha de uma instância superior. Então, essa era a grande reclamação que existia quanto à aplicação prática, né, do 285A. Mas a forma como está redigida hoje a redação do artigo 333, ele nos permite uma conformação em relação à crítica que já se fazia. Ou seja, hoje, na verdade, há uma tendência de que, passando o projeto, venha a se conformar a improcedência liminar com as decisões que são proferidas em instância superior. Porque o inciso primeiro já estabelece, né, as causas que possam dispensar a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar súmula do STF ou do STJ, contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. Ou seja, na verdade, com a formação já do precedente, entre aspas, né? Contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Ou de assunção de competência, que é a novidade também junto ao nosso projeto do CPC. For manifestamente improcedente por contrariar o ordenamento jurídico. E daí vem justamente a questão que foi comentada pelo professor com relação ao fato de que a impossibilidade jurídica do pedido, ela acaba sendo tratada como uma decisão que gera encerramento, na verdade, de mérito. E, portanto, é por isso que se tem essa noção de que não se trata mais de uma condição da ação, porque se trata de um encerramento por impossibilidade jurídica do pedido, ou seja, porque o ordenamento não o prevê mais. Na verdade, a questão das condições da ação, eu já havia comentado isso pela manhã, mas é no Brasil ainda que se faz essa discussão, né? Porque os demais ordenamentos, impossibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e ilegitimidade de parte, são questões que são analisadas dentro do mérito, né? E não como questões que geram a resolução do processo sem análise do mérito. É uma solução que veio lá de Liebman e acabou sendo incorporada por Buzaid, e isso ficou no Código de Processo pela influência da Escola Paulista de Processo. Era uma discussão que se fazia a eliminação disso junto ao anteprojeto, mas a influência de São Paulo foi muito forte nesse período. Certamente, se fosse a influência do Rio Grande do Sul, até hoje já do Paraná, provavelmente eles teriam tomado um outro rumo, né? Mas a influência de São Paulo foi muito forte nesse sentido. E ainda, contrariar enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre o direito local. Então, também é outra forma de se realizar o julgamento liminar de improcedência, né? Com resolução de mérito. Além dessa sentença liminar, o procedimento comum, ele trará a possibilidade de uma sentença intermediária, que, de certa forma, ela estaria, entre aspas, hoje já prevista, junto à tutela antecipada, que na verdade não é uma hipótese de tutela antecipada, que seria o 273, parágrafo 6º, presente hoje no nosso CPC. Então, essa transposição que veio do direito italiano e que veio do direito alemão, no direito alemão, a sentença intermediária, ela tem previsão expressa, né, a chamada lá de Zwischenurteil, a sentença que é dada no meio do processo. E ela é dada no meio do processo, mas aí ela está sujeita ao recurso de apelação, que é a Beschwerde. Aqui no Brasil, não. Aqui se fez a transposição, se colocou isso dentro do nosso sistema,
Mas aí isso veio como tutela antecipada. E aí fica uma situação meio esdrúxula. Porque o juiz, quando conhece do pedido, que foi do pedido, em que parcela do pedido foi confessada, ou parte da demanda já está em controvérsia, o juiz defere. Ora, esse deferimento, aí vinham as discussões, mas o deferimento, então, se o juiz pode deferir a tutela antecipada numa situação como essa, ele pode deferir até de ofício. Não precisa nem de requerimento da parte. Então o juiz pode conceder antecipação de tutela de ofício. E aí já se vê a noção de que, então já que o juiz pode conceder a tutela antecipada de ofício pelo 273, parágrafo 6º, pode conceder também pelo 273, inciso 1º e pelo inciso 2º. Então veja como as coisas vão caminhando. E, na verdade, tudo isso a partir de uma noção falsa, porque o 273, parágrafo 6º, não é hipótese de antecipação de tutela. Ali nós temos, na verdade, uma sentença, porque é um julgamento definitivo, não é julgamento provisório. Se eu, na verdade, julgo parcela incontrovérsia do processo, e quem fala muito bem isso é o professor Marinoni, que tem uma obra específica sobre o tema, né? Julgamento da parte incontrovérsia junto ao processo, na verdade eu não tenho como reverter isso depois na fase final do processo. Que, na verdade, já é uma tutela satisfativa que eu apresento no momento em que decido o caso concreto. A parte ingressou, pediu 10 mil, chegou e confessou dizendo que deve 5, então sobre os 5 mil reais não há mais discussão. Isso já é parcela incontrovérsia. Já permite iniciar o próprio cumprimento de sentença, ainda que provisório. Né? E provisório por quê? Provisório porque o nosso sistema não traz a possibilidade de apelação parcial nos autos. Então essa decisão acaba sendo sujeita ao recurso de agravo. Mas aí acaba se gerando uma série de consequências, né? E essas consequências, inclusive, não foram resolvidas pelo projeto. Porque o projeto, ele também prevê a possibilidade, então, do julgamento parcial, mas estabelece que a recorribilidade desse julgamento parcial também se fará por agravo. E daí, em tese, nós teríamos uma duplicação de prazos. Então, eu recorro da parte que já foi julgada, ela fica em stand-by, e depois eu recorro da outra parte que vai ser analisada na sentença final. E aí, em tese, nós teríamos 2 prazos de ação rescisória. Um prazo de ação rescisória em relação àquilo que já foi analisado por primeiro, e depois um prazo em relação àquilo que já foi analisado em um segundo momento. Mas aí o STJ fixou o entendimento de que não é possível nós duplicarmos os prazos de ação rescisória. O prazo a ser contado é da decisão final, justamente para não gerarmos aí uma situação de conflito sistêmico. Senão nós teríamos até um problema em relação a essa aplicação do Instituto, que traria mais problemas do que soluções. Mas é interessante, porque nós temos uma situação clara de julgamento de mérito dentro de uma própria decisão interlocutória. E além dessa possibilidade, então, da possibilidade da sentença intermediária que vem depois proposta, nós teremos depois, logicamente, o julgamento da decisão final e, portanto, dentro dos moldes que conhecemos hoje, né? Sentença de mérito ou sentença processual. No procedimento comum, além da possibilidade, e além da renovação quanto à improcedência liminar do pedido, eu faria menção como um aspecto importante, um aspecto inovador, o artigo 334, que trata da conversão da ação individual em ação coletiva. Esta ideia, esta noção, ela havia sido já comentada, salvo engano, pelo professor Kazuo Watanabe, que teria sido uma das autoridades que teria proposto a criação desse instituto, que depois acabou sendo inserido junto ao CPC, justamente em atenção ao fato de que, no período atual, nas situações em que nós estamos vivendo no dia a dia, nós temos uma multiplicação de demandas que assumem, apesar de natureza individual, assumem caráter coletivo. A ideia inicial era que todas as formas de interesses coletivos pudessem ser tratadas ou pudessem ser alvo da conversão. Mas o projeto restringiu e colocou como possível a conversão só em relação às demandas que reflitam interesses difusos e coletivos stricto sensu, porque é o que está junto à previsão expressa, salvo engano aqui, do 334, inciso 1º. Tem alcance coletivo em razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo.
assim entendidos aqueles definidos pelo artigo 81, parágrafo único, inciso 1º e 2º da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse primeiro momento, não vejo eu uma justificativa plausível para que se faça uma eliminação dos interesses individuais homogêneos, principalmente porque o STJ tem entendido que o Ministério Público, em interesses individuais homogêneos, que tem reflexo social, ou seja, acaba na verdade, sendo um dano individual, mas com reflexo social, dano social, né, como já se fala, especialmente no direito do trabalho, muito forte a noção de dano social, existiria a possibilidade também do ajuizamento da ação. É o mesmo problema que nós temos no mandado de segurança, individual e coletivo. Porque no mandado de segurança coletivo também não existe a possibilidade do MP ingressar com a ação para a tutela do mandado de segurança, porque a previsão é só para os interesses difusos e coletivos. Mas a jurisprudência já se manifesta pela possibilidade, junto ao artigo 22 e 23 da Lei do Mandado de Segurança, quanto à possibilidade do MP também ingressar com o MS coletivo. A conversão, eu vejo que é algo benéfico, é algo que vem dentro da linha de proteção aos interesses coletivos, né? Acho melhor criar esse incidente dentro do processo civil do que aprovar o antigo projeto de lei de ação civil pública, que quase passou e que trazia praticamente a aplicação do sistema norte-americano para o direito brasileiro, né? Trazia o sistema do binding effect. Na verdade, se a demanda fosse julgada improcedente de maneira coletiva, impediria que as ações individuais pudessem ser ajuizadas, que é o sistema que prevalece nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos é uma outra realidade, né? Lá, para você exercer o seu option to be in or out, né? Você ficar dentro ou fora da ação, você tem toda uma série de medidas anteriores que são tomadas, como a ampla publicidade. O juiz tem que determinar se você preenche os pré-requisitos legais para ser o representante da classe e etc. Aqui no Brasil, não. Aqui a legitimidade para o ingresso de uma ação coletiva, ela já vem do próprio texto legal e não vem a partir de uma construção que é analisada dentro do caso concreto. Então isso torna o tratamento da tutela coletiva dentro do direito brasileiro muito diferente daquilo que nós temos lá fora. E é por isso que talvez essa reforma da lei da ação civil pública, que tanto se comenta, talvez seja melhor que dentro do CPC mesmo sejam inseridos alguns mecanismos que visam a facilitar o tratamento da demanda coletiva, do que produzir uma reforma, né, como nós já comentávamos aqui de manhã, né? É muito comum hoje, queremos trazer institutos de fora para aplicar dentro do direito brasileiro. Mas nós temos que pensar muitas vezes se esses institutos realmente têm aplicação aqui. Esse, por exemplo, eu tenho certeza que não tem. Uma das ideias que se lançou na comissão naquela época foi de fazer com que a notícia da propositura da ação coletiva viesse nos extratos de água e luz. E eu acho que não vejo meu extrato de água e luz há anos. Eu não ia nunca ter noção nenhuma de que uma ação coletiva foi proposta, porque está naquela parte final do canhoto lá. Foi proposta uma ação coletiva e você tem o direito de se manifestar em relação a estar dentro da classe ou não no prazo de 30 dias. Isso é irrisório se fosse aplicado dentro do direito brasileiro, né? Mas felizmente isso já não está mais nem em discussão, isso foi arquivado. Além da possibilidade, então, dessa conversão, outro ponto então, que vem na modificação é justamente a propositura, a audiência de conciliação como ato fundamental do procedimento comum, que está lá junto ao artigo 335. Então, no artigo 335, o professor Irineu já havia comentado isso, né? O juiz poderá se utilizar tanto da figura da mediação, que já deveria estar aprovada até com o projeto, né? Infelizmente já está há tanto tempo isso em tramitação, não vejo motivo para que não tivéssemos já uma regulamentação da mediação como um instituto já devidamente tipificado, né, quanto à sua função. E a conciliação. E é lógico, né? Isso aonde, acho que a ressalva aqui foi bem feita, né? O conciliador ou mediador onde houver. Né? Eu confesso aos senhores que na minha comarca, que é a comarca de Xambrê, eu fiz
processo seletivo para conciliação, e depois de 6 meses de tramitação, eu só consegui uma pessoa para trabalhar como conciliador. Então, se eu fosse depender, fosse aplicar o procedimento na minha comarca, na forma como está aqui, eu teria que fazer certamente a função de mediador, conciliador e juiz leigo e togado ao mesmo tempo. Porque em algumas situações isso não se aplica. Então talvez até a advertência do parágrafo 1º seja interessante, né? Porque ela estabelece uma medida de razoabilidade quanto à aplicação da figura do conciliador e do mediador. Nós temos ainda, junto a esta nova formatação, junto ao procedimento comum, uma clara simplificação na prática dos atos processuais, que foi um dado, inclusive, comentado pelo professor Sandro, isso, e realmente é uma tendência. Então, a conciliação, só voltando aqui um pouquinho também na conciliação, porque isso aqui também é um dado interessante, ó. As partes, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida. Isso seria um estímulo para que a conciliação fosse realizada, mas lá na petição inicial existe a possibilidade de cláusula de dispensa. E aqui mesmo, parágrafo 4º, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então, lá na petição inicial, no artigo 320, existe essa menção expressa quanto à não realização, quanto ao pedido de não realização da audiência, e depois ela vem reforçada no parágrafo 4º em relação ao inciso 1º. Ou seja, sendo aprovado dessa forma, eu creio que nós continuaremos na mesma. Porque hoje, por exemplo, em janeiro, todos nós aqui sempre temos janeiro, fevereiro, as pessoas voltam de férias com a energia renovada. No dia 3 ou 4 de fevereiro, salvo engano, eu tive um despejo de 680 ações de DPVAT. E já na petição inicial das ações de DPVAT, já veio o pedido com desinteresse na realização da audiência de conciliação, porque já veio juntado o laudo do IML junto com a petição inicial, já pedindo depois da contestação que seja feito o julgamento antecipado. Então, em algumas situações como essa, sob o ponto de vista prático, é até duvidoso, né, nós queremos marcar uma audiência de conciliação numa situação como essa. E é lógico, né? Também temos aquelas situações em que não se admite a autocomposição. Mas aqui também cabe uma ressalva, né? Porque mesmo em uma ação civil pública, onde nós estamos discutindo verbas de natureza indisponível, eu posso não ter transação, mas eu posso ter conciliação. Se eu tiver o reconhecimento jurídico do pedido da parte contrária, isso é uma conciliação. Ela está anuindo com o pedido que foi feito pelo MP na ação, na petição inicial. Então, em tese, a conciliação ela é possível. O que não é possível é transação. Mas, mesmo assim, nessas demandas em que existe geralmente a participação do ente público, há uma dificuldade na sua realização, mas não é fator impeditivo para que possa ser marcada. Aliás, o INSS é muito interessante. Eu tenho competência previdenciária também. Quando nós marcamos audiências para concessão, para análise de benefícios acidentários, aposentadoria rural, aposentadoria urbana, acumulada, especial, quando nós fazemos um mutirão de conciliação, o INSS comparece e faz transação de forma normal. O problema da transação em relação ao ente público é o ato ter autorização legal. Se tiver autorização legal para poder fazer a transação, faz sem problema nenhum, né? A contestação, vou tentar ir o mais rápido possível para não cansá-los. A contestação, a grande novidade que nós temos em relação à contestação e as formas de manifestação do réu no processo está justamente na tentativa de concentração e eliminação das peças em apartado. O posicionamento que já existia perante o STJ, já existia há um bom tempo, quanto à possibilidade de se oferecer a incompetência relativa como preliminar de contestação, vem consagrado agora perante o projeto. Então não há mais a necessidade de se oferecer a exceção de incompetência relativa.
ela poderá ser alegada como preliminar de contestação. O que está expresso é que mesmo ela não sendo realizada por peça em apartado, o juiz não poderá se manifestar de ofício em relação à incompetência relativa, né? Uma regra que não é muito observada atualmente, né? É muito comum hoje, né? Em qualquer tipo de ação, todos nós estamos assoberbados de serviço, né? E acontece isso. Ah, essa pessoa aqui mora mais... Não, essa pessoa não é daqui não. Essa pessoa não. O domicílio está de acordo com a regra do artigo 94, remete para o juiz em tese competente, né? Mas nós sabemos que tem a súmula 33 do STJ, que determina que o juiz não pode se manifestar de ofício em relação à incompetência relativa. E isso vem lá de São Paulo, né? Da resolução número 1 e 2 de São Paulo, quando foram criados os foros regionais, João Mendes, Jabaquara, Santana, os juízes começavam a se manifestar de ofício. Não, isso aqui é lá de Jabaquara. Não, isso aqui é lá do bairro de Santana. E o volume processual de São Paulo era tão grande que o STJ chegou a criar o verbete para resolver um problema de São Paulo, que depois acabou sendo estabilizado em relação ao país todo, né? Que é a impossibilidade do juiz se manifestar de ofício em relação à incompetência relativa. Além disso, a impugnação ao valor da causa, o benefício da assistência judiciária, ou seja, a impugnação da Lei 1060/50, poderão ser realizados como preliminares de contestação, ou seja, serão realizados. Não há mais a possibilidade de se criar um incidente, justamente para poder facilitar a concentração dos atos processuais e, com isso, permitir a análise de todos esses pontos num momento só. Então, é algo bem interessante dentro desse aspecto. E, até falando dessa questão de incidentes, de fixação e de simplificação, tem uma simplificação não, mas tem uma alteração que foi colocada ali numa parte quase não muito observada, que é um parágrafo que foi colocado, não me recordo agora o parágrafo, mas coloca-se lá: o juiz, ao fixar os honorários advocatícios, não poderá determinar a sucumbência parcial das verbas honorárias, né? Então, o projeto do CPC, ele elimina, de certa forma, a súmula 306, a compensação. Então, na verdade, pelo projeto do CPC, não há possibilidade do juiz fazer mais a compensação de honorários advocatícios, né? E essa é uma questão interessante. Eu me lembro que o professor Arruda Alvim, eu acabei adquirindo uma obra, pensei que era uma obra pequenininha, do Chiovenda, que é La Condena in Spese, né? A condena em custas. E o Chiovenda, a vida da gente é tão curta, né? O Chiovenda escreveu uma obra de 600 folhas sobre custas. E nessa obra de custas ele faz lá a apreciação de 3 sistemas para a fixação de sucumbência, né? E o sistema que foi adotado pelo Brasil, em tese, é o sistema que não é adotado em local nenhum, que é justamente a forma de compensação dos honorários advocatícios. Porque a verba honorária, em tese não, isso é correto, não é porque eu sou juiz que eu vou falar o contrário. A verba honorária, ela pertence realmente ao advogado. E sendo do advogado, não há como você fazer realmente essa compensação. A compensação se faz por uma interpretação do princípio da... Nem tem que falar, né, na verdade. Mas... é um ajuste, né, que se faz. Mas, na verdade, eu creio que a solução dada pelo CPC é uma solução mais justa, né? Porque se a verba de sucumbência ela tem caráter condenatório, pertence ao advogado, cabe a ele fazer a execução. Depois, na hora dele fazer a execução da verba, é que a parte vem alegar que o resultado não foi o devido e pode fazer essa eventual compensação, né? Pelo fato do que ela pagou em relação ao outro. Isso, é um parágrafo bem no final, né? Está lá escondido, né? Nem o juiz vai aplicar no início, porque vai ter que ler todos aqueles parágrafos, né? É muito parágrafo, né? Bem, com a apresentação da contestação, com essa concentração de toda a defesa, nós temos também uma modificação interessante que é com relação à reconvenção. Então, a reconvenção, havia essa discussão se seria reconvenção ou não. Prevaleceu a tese de que a reconvenção fica.
mas ela fica dentro de uma nova conotação. Ela é tratada como se fosse um pedido contraposto. Então nós temos o artigo 344 que confirma essa assertiva. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então, na verdade, não há mais aquela obrigatoriedade do artigo 315 atual. Então você pode fazer a apresentação da reconvenção, mas dá a entender, logicamente pela leitura do próprio dispositivo, que esta pretensão conexa é oferecida na contestação e não em peça apartado, como é hoje, onde são peças autônomas. Isso, de certa forma, vem a facilitar também a propositura da reconvenção. Mas reconvenção e pedido contraposto são duas coisas totalmente diferentes. O pedido contraposto, ele exige essa homogeneidade entre os fatos. É o que nós veremos aqui rapidinho, daqui a pouco, em relação à ação possessória. Na ação possessória existe aquilo que se chama de actio duplex, né, que vem lá do direito romano, que é a possibilidade de você, no mesmo procedimento, estabelecer a contraposição através da própria resposta, mas desde que os fatos sejam homogêneos, tenham pertinência total em relação à petição inicial. Aqui não. Na reconvenção não existe essa obrigatoriedade. Então os fatos devem ser homogêneos, mas podem ser diversos. Você pode entrar com uma ação declaratória e, na verdade, eu até posso propor uma reconvenção declaratória com um pedido condenatório. Não existe essa impossibilidade. Isso é permitido justamente porque é uma ação autônoma. Aqui, no caso, não é mais uma ação autônoma, é uma pretensão, na verdade, autônoma, que você habilita dentro da própria peça de contestação. E o aspecto que eu acho que é mais interessante é de que se resolve um problema clássico em relação à reconvenção. Esse problema existia, por exemplo, em relação à ação de uso capião. Então, por exemplo, ingressava-se com a ação de uso capião e daí se perguntava, eu ingresso com pedido de prescrição aquisitiva contra vocês, que vocês possuem um terreno no qual eu já tenho posse por 20 anos, será que vocês também não podem ingressar agora com uma reconvenção de uso capião contra mim? Ou melhor, vou dar um exemplo mais simples. Eu entro com uma ação reivindicatória contra vocês e vocês entram com a reconvenção de uso capião contra mim. Aí fica mais simples. Pretensão petitória, ação reivindicatória, pretensão petitória também, porque vocês visam ao pedido a formação de domínio, mas o pedido reconvencional de vocês tem uma carga extremamente pesada, que é a ampliação do polo subjetivo do processo. Eu ingressei contra vocês e vocês vão ingressar contra mim, mas terão que chamar outras pessoas que eu não coloquei no processo, que são os confinantes, a intimação das fazendas. Então o Barbosa Moreira, o professor Clito, que tinha monografias clássicas sobre o tema, sempre disseram que a reconvenção, quando ela gera a ampliação subjetiva do polo processual, ela não deve ser deferida, porque daí, na verdade, ela mais complica do que facilita. Então a ação teria que ser proposta de maneira autônoma. E agora vem o parágrafo 5º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Então, de certa forma, há a possibilidade de formação de litisconsórcio mesmo dentro da reconvenção. Então, eu creio que isso facilita, inclusive, a própria utilização do Instituto. O Instituto que, de certa forma, ainda está um pouco adormecido, né? Não tem uma utilização tão grande como até poderia. Aliás, um dos fatores que também tem levado à não utilização da própria reconvenção e até a um aproveitamento melhor do processo civil é a possibilidade que o STJ vem dando agora, isso não está expresso perante o projeto, acho que será alvo do professor Rodrigo, exposição do professor Rodrigo sobre execução, né, professor? Cumprimento de sentença, mas é a possibilidade da execução da sentença declaratória, né? Então, a sentença declaratória, desde o momento em que nós tivemos a reforma da Lei 11.232 e da 11.382, já se discute que, como o título para fins de cumprimento de sentença não traz mais a carga sentença condenatória proferida no juízo civil, mas fala em constitui-se título executivo, a obrigação de pagar a quantia certa, fazer, não fazer ou dar coisa certa, então não há mais a menção
ao elemento condenatório. Portanto, mesmo a sentença tendo natureza declaratória, ela pode ser executada desde que ela contenha todos os elementos que são necessários para a sua execução, ou seja, liquidez, certeza e exigibilidade. O caso clássico disso é quando se ingressa com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica e o juiz julga improcedente. Quando o juiz julga improcedente, o que ele faz? Ele inverte o polo. Se ele julga improcedente, ele está dizendo que é procedente, na verdade. Então eu entro contra vocês e digo, olha, não devo R$1.000 em relação a vocês, porque não tenho nenhuma relação jurídica com vocês. Aí vem o juiz e julga improcedente. Então ele assume que os R$1.000 são devidos e que a relação jurídica existe. E isso é uma sentença declaratória de improcedência da minha pretensão ajuizada. Mas já serviria para iniciar o procedimento de cumprimento de sentença. Alguns autores, como o Talamini, dizem que se essa tese fosse adotada, ela geraria sentenças condenatórias imprescritíveis, porque você estaria dando imprescritibilidade em virtude de que a ação declaratória não está sujeita à prescrição. Não a ação, a pretensão, porque a ação nunca prescreve, mas a pretensão não estaria sujeita à prescrição. Só que essa tese não é correta, penso eu, porque desde que você faça o ajuste, ou seja, não é qualquer ação declaratória que estaria sujeita à possibilidade de cumprimento, só aquela que realmente tivesse as vestes, ou melhor, o conteúdo de uma ação condenatória. E só nessa possibilidade. Existem muitas ações declaratórias que não são passíveis de cumprimento de sentença. Mas isso aí também já gera uma outra questão, um outro assunto, Além deste ponto, temos que mencionar que outra forma de manifestação do réu no processo é a revelia. E a revelia não assume nenhuma conotação diversa em relação ao projeto, ela vem lá prevista no artigo 351 do procedimento comum e traz as hipóteses clássicas em que o efeito da revelia não pode ser aplicado. Dentre elas, a formação do litisconsórcio, a existência de direitos indisponíveis e ainda quando a lei exigir para o ato ou para o fato instrumento que se repute indispensável, que é o caso clássico de prova tarifada que nós temos hoje junto ao artigo 366 do CPC. Mas é uma hipótese excepcional, porque o sistema brasileiro, e mesmo perante o novo CPC, perante ele tem vigência o princípio do livre convencimento do magistrado e da inexistência de hierarquia entre as provas que são apresentadas no processo. Tudo vai depender do caso concreto que será analisado. Aqui só gostaria de fazer uma menção específica aos senhores do julgamento antecipado parcial do mérito. Então, a previsão específica em tese, sentença parcial, estaria aqui, no artigo 363. Então, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 362 do CPC. Então, e podem ver aqui que, na parte final, parágrafo 4º, a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Bem, eu gostaria de passar rapidamente para os procedimentos especiais, para que possamos fazer tudo de uma vez só, porque eu creio que os senhores já estão também mais do que cansados. Mas vamos fazer alguns comentários breves, bem rápidos, com relação às principais alterações em relação aos procedimentos especiais. Então, o procedimento comum tem as alterações básicas, depois nós temos os procedimentos especiais, então o procedimento comum e especial. Nós temos essa divisão. Atualmente nós temos o procedimento comum, que pode ser ordinário e sumário, teremos o procedimento ordinário, sumário desaparece e temos essa visão mista. Depois passamos para os procedimentos especiais, previstos depois do cumprimento de sentença. E nos procedimentos especiais, é lógico que não tenho como falar de todos aqui, em apertada síntese. Então vamos falar daqueles que são os mais importantes dentro de uma visão bem prática. As ações possessórias. As ações possessórias,
representaram praticamente um dos maiores entraves dentro da aprovação, dessa discussão final do projeto do CPC. E até porque trata justamente de uma questão sensível, que é a posse, e como eu já havia comentado de manhã com os senhores, a jurisprudência, o STJ de uma forma geral, justamente pelo fortalecimento do princípio, o fortalecimento e a visão, né, do sujeito de direito na relação jurídica como elemento principal, faz com que, por exemplo, o princípio da dignidade, o princípio da essencialidade, então o acesso à moradia, faz com que a função social da posse ela seja realmente vista com um tom especial pelo sistema jurídico. E nós temos mais um elemento ainda, que é agregar a boa-fé à posse, né? Então isso faz com que a posse ainda fique fortalecida a mais. Até porque o nosso Código Civil trouxe uma influência ainda pouco explorada junto ao nosso sistema, que é, de certa forma, aquela regra de Bourgeon que vem lá do Código Civil francês, que é do artigo 2276, né? Em fait de meuble, la possession vaut titre, né? Então, em se tratando de bens móveis, a posse vale título. E isso faz com que a posse ela tenha toda uma confluência, ela tenha toda uma importância junto ao sistema, porque se a pessoa estiver de boa fé, em relação aos bens móveis, ela já imediatiza a propriedade. E em relação aos bens imóveis, ela agrega prazos especiais para uso capião e fortalece a tutela possessória, principalmente junto aos procedimentos especiais. Mas aqui, junto à alteração que nós temos em relação ao novo CPC, o principal ponto que eu acho que seria um ponto de grande tensão aqui, é justamente a previsão de que o juiz tem o seu poder de concessão de tutela liminar minorado ou postergado pela existência de conflitos coletivos nas áreas que serão objeto de desocupação. E aí eu faço questão aqui de colocar então o primeiro artigo, que é o 568, né? Então o 568, parágrafo 1º, e o 568, parágrafo 2º. Então, a tutela possessória não sofre uma alteração radical quanto aos conceitos básicos, mas ela tem uma alteração relativamente grande quanto ao procedimento e quanto a essa possibilidade de concessão da tutela liminar. Deixa eu só colocar aqui para fazer a leitura desse dispositivo, porque esse daqui é importante. Como eu sou péssimo em informática, eu tenho que ir artigo por artigo aqui, que eu não acho. A tutela possessória, ela também traz um aspecto que é uma modificação que eu vejo que é importante, que é com relação ao problema da exceção de domínio, que nós também vamos analisar. Mas vejam aqui, ó, artigo 568, parágrafo 1º. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, será feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais. Será ainda determinada a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas com situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. O primeiro ponto que é colocado aqui, é um caso clássico. É uma discussão que já vem de 20, 30 anos atrás. Uma solução, inclusive, que em tese foi dada por um professor já falecido, processualista antigo, o professor Wellington Moreira Pimentel, que escrevia na coleção da RT, né, salvo engano, tinha um volumão, né, sobre o processo civil. E ele dizia o seguinte: eu proponho uma ação possessória para retirada de todos vocês que estão numa área. Aí vou lá, o oficial vai lá, faz a citação. 10 dias depois, além de vocês, tem mais 30 pessoas. E assim vai, até o final do processo. No final do processo tem 1000 pessoas naquela área. Aí quando o juiz profere a sentença, quais são os limites subjetivos da coisa julgada? Atinge quem? Aqueles que participaram do processo ou todos aqueles que se multiplicaram igual o milagre dos pães na área? Né? Que vai crescendo igual fermento. Quando chega lá já tem uma cidade no local. Então essa situação é uma situação muito comum. E o que a jurisprudência e a doutrina têm trabalhado é de que, nesse caso, tem que existir uma equiparação da posse com o direito de propriedade para fins de concessão de uma eficácia erga omnes ao mandado judicial. Ou seja,
Se ocorrer uma modificação no estado de fato, depois que o processo se iniciou, isso se configura um atentado. E mesmo que ele não seja declarado por ação cautelar de atentado, o juiz, no momento que concede o provimento, tem que determinar a desocupação de todas as pessoas que estão no local. Senão, o provimento judicial ele se torna inócuo e nunca poderá ter eficácia nenhuma. Agora, para isso, então vem aqui o 568 e traz essa necessidade de ampla divulgação. Agora, é algo realmente complicado. Vejam só. Aí vem o parágrafo 3º. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade sobre a existência da ação e dos prazos, e poderá valer-se de anúncios em jornal, rádio, locais, publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Então, o juiz, na verdade, ou seja, o procedimento possessório, ele fica, de certa forma, paralisado. Aquela tutela de urgência, aquela tutela de satisfação do interesse imediato, ela vem e sofre um freio. Lógico, perante um conflito potencial onde existem inúmeras pessoas na área, mesmo que a gente conceda liminar, isso vai ser deferido ou vai ser concedido só depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E isso quando conseguir. Eu me lembro que, eu acho que foi em Cascavel, se não me engano, foi o doutor Fabrício, o caso da Fazenda Singenta, não teve um caso da Fazenda Singenta, né? Em que, isso é um caso bem interessante, porque eu achei a decisão dele fantástica. Na verdade, ao fazer a aplicação das astreintes, em tese, a teoria tradicional indica que as astreintes devem ser voltadas para aquele que gera o descumprimento da ordem. No mesmo caso do mandado de segurança, seja, ou na própria tutela possessória, seria voltada para o Estado, que depois poderia ingressar com ação regressiva contra o funcionário que gerou o problema. Naquele caso, se não me engano, foi feita diretamente a imposição da multa contra o governador, né? E aí, quando foi feita a imposição da multa em R$50 mil por dia, na dúvida, ele cumpriu. Né? Ah, não vou cumprir, não cumpro, não vou cumprir, o movimento sem terra pode entrar, não tem problema nenhum. R$50 mil por dia, então. Acho melhor cumprir, né? A decisão judicial se cumpre, né? Aí ele cumpriu a decisão judicial e depois até conseguiu a reversão formal. Mas foi uma pena até porque o centro de pesquisa foi todo destruído, né? Se não me engano, naquele período, né? Perderam-se anos de pesquisa naquele local. E isso, de certa forma, gera uma preocupação quando nós falamos em concessão de tutela antecipada dentro do pleito possessório. No pleito possessório, na ação possessória, né, a concessão da tutela antecipada, ela é um pouco a ótica é um pouco diversa, né? Porque os pressupostos da ação possessória trazem o prazo de ano e dia. Se você ultrapassa o prazo de ano e dia, não é muito fácil você justificar para o juiz a concessão de uma tutela antecipada com base, vamos dizer aqui, no perigo da demora, né? Com base no 273, inciso 1º, porque se você deixou passar 1 ano, então que demora é essa, né? Mas existe a possibilidade, inclusive, de pedidos que agora começam a sair do esquecimento, que é a concessão da tutela antecipada com base no abuso do direito de defesa, que é o 273, inciso 2º, que é uma hipótese bem interessante, que é uma transposição da figura do direito civil, abuso do direito lá do artigo 187, para o processo civil, e que também vai para o direito administrativo, né? A figura do abuso de direito por parte da autoridade pública. No processo possessório, também nós tivemos aqui uma questão interessante, que é o artigo 571. Aqui nós tivemos eu vejo que uma reforma na redação imprecisa e errônea. Na pendência de ação possessória é vedado, assim ao autor como ao réu, propor a ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Aqui nós temos a famosa exceptio domini, mas aqui ela foi transformada, porque não é isso que diz o artigo 923 na redação atual. O que o artigo 923, na redação atual, que é a correta, fala é de que numa demanda possessória ninguém pode alegar o domínio como matéria superior. Ah, eu vou ganhar a ação possessória sua porque eu sou proprietário. Como diz a doutrina italiana, o título dominial em conflito possessório, ele tem só função ad colorandam possessiones. Ele só colore a posse, mas ele não diz se você é possuidor ou não. Não é porque eu tenho título que eu sou possuidor. A posse só pode ser resolvida com base em título se ambos estiverem disputando na mesma qualidade. É o conceito da súmula
487 do STF. Só nessa hipótese. E aqui nós temos uma coisa totalmente ilógica. Ou seja, nenhum dos dois pode propor ação de reconhecimento de domínio. Ora, se eu quiser propor uma ação de uso capião, qual o problema? Estou propondo ação de uso capião é uma coisa. Estou discutindo o conflito possessório é outra. O que eu não posso é, dentro da ação possessória, discutir a questão dominial contra a parte contrária. É isso que, na verdade, está vedado. E mesmo essa noção já está ultrapassada. Porque eu não vejo hoje, em pleno século XXI, a impossibilidade de que o proprietário, se ele tem o título dominial, por que ele não pode alegar desde já que é o proprietário do bem? Ele vai perder a ação possessória. Eu tenho um apartamento na praia, por exemplo, ou uma área rural. Realmente não estou exercendo a posse. A pessoa está ocupando lá. Mas a pessoa não tem uso capião ainda. Aí eu entro com uma ação possessória, o juiz fala, olha, você não tem posse. Ah, eu não tenho posse realmente, porque eu já não exerço posse sobre o local há 2 anos. Mas eu tenho domínio. Aí só porque existe uma regra que vem do direito romano, que traz a proibição da exceção de domínio, o juiz determina a improcedência da minha ação possessória e me obriga a ingressar com a ação petitória. Mas por que vinha essa regra aqui? Porque lá no direito romano, a comprovação do domínio era mais difícil do que a comprovação da posse. Porque naquela época não existia registro público. Então, para eu comprovar o domínio, eu tinha que comprovar toda a sucessão de alienações. E a posse eu comprovo de maneira imediata, pelo fato de eu estar no local ou exercer uma aparência de propriedade sobre o bem. Agora, hoje não existe mais sentido nisso. Hoje a propriedade se comprova por uma certidão do registro. Então, se a parte contrária não tiver uso capião, que é a única defesa que pode ser oposta de forma básica, por que eu não posso, desde já, exercer a minha pretensão de recuperação, ainda que alegando o domínio? Me parece que isso poderia ter sido algo que seria objeto de reforma, mas infelizmente também não foi. E aí vem uma questão interessante aqui, que é o artigo 579, no procedimento possessório. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão de medida liminar, deverá designar audiência de mediação e realizar-se-á até 30 dias que observará os dispostos no parágrafo 2º e 4º. Então vejam que daí o parágrafo 4º diz: os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana, onde se situa a área do objeto do litígio, serão intimadas para audiência, a fim de se manifestarem sobre o seu interesse na causa e a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Esse era um dos artigos mais polêmicos que existia. E daí o ponto de mediação em que se chegaram para poder mantê-lo seria de só se exigir isso depois de ultrapassado o prazo de ano e dia. Porque já se queria que essa consulta e que essa participação já ocorresse desde o início do processo. Então realmente é algo bem diverso do que nós temos hoje. Então nós temos aqui até de certa forma, em algumas situações, um incentivo até na formação de conflitos, né? Eu tenho, por exemplo, áreas em que eu já cheguei a deferir liminares, em que as pessoas montam as casas, deixam lá a ocupação para poder garantir a prelação, né? Igual penhora, né? Para garantir o direito de ingressar na área. Então já monto a minha casinha lá e já deixo a minha bandeirinha. Então daí no dia de semana eu tenho que trabalhar, não posso ficar lá. Então daí ele vai para a cidade, trabalha, dá aula, tem professor que faz isso, né? Tem comerciante. Daí no final de semana, em vez de ir para a praia, ele vai para o acampamento. Daí no acampamento ele vai lá, tira uma cabeça de gado de um local, tira um porquinho do outro ali, mata, faz um churrasquinho, come todo mundo e fica todo mundo no acampamento no final de semana. Daí já exerceram a posse naquela casinha. E ali o acampamento se solidificou, né? E aí é dessa forma que muitas ocupações são feitas. Então não há uma política séria para fins de reforma agrária no nosso país. Hoje essa questão ela está extremamente politizada. E o pior é que no parágrafo 5º, aí vem a carta do Coringa, né? Porque aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Então, na verdade, nas ações reivindicatórias, nas petitórias, nas ações de emissão de posse, o procedimento vai ter que ser o mesmo.
Então, através de um parágrafo se introduziu também essa relativização do direito de propriedade através da existência de um conflito possessório. Ou seja, se tiver várias pessoas ocupando a área, ainda que eu seja proprietário, eu sou o meio proprietário. Então é algo bem difícil, bem complicado isso. Temos que ver como isso vai funcionar. Nas demais ações, por exemplo, a divisão e demarcação de terras. Aqui, é lógico que eu não vou comentar a ação de divisão e demarcação de terras, mas a demarcação, que é a famosa finio regundorum, e a de divisão, que é a comune dividundo, eram ações que poderiam ter passado por uma atualização fantástica. Porque hoje nós fazemos todo o processo de verificação de uma área através de GPS. Então hoje nós temos toda uma tecnologia para poder fazer isso. E aqui ainda está no projeto do CPC a existência de 2 árbitros, de um árbitro e um perito, que devem correr a área inteira, colocando marcos. Imagine, a propriedade de 10 mil hectares, 20 mil hectares lá no Mato Grosso, vai pegar 2 árbitros, um vai do lado, eu vou para a direita e vai da esquerda. Daqui uma semana a gente se encontra lá no final da propriedade, fazendo a marcação. Se não morrer no caminho, se uma onça não pegar ainda no meio do caminho, né? Ou seja, não existe isso, né? Então nós temos situações aqui, esses pontos é algo assim indesculpável de que o projeto não tenha cuidado, junto aos procedimentos especiais, de uma atualização um pouco mais séria. Temos uma introdução interessante, que é um resgate do Código de Processo Civil de 39, que é a introdução da ação de dissolução parcial de sociedade, que está lá no Código de 39, lá no artigo 646 do Código de 39, que sobrevive ainda pelo 1218 do CPC atual, e que agora vem junto ao 614. Então, na dissolução parcial, naquelas hipóteses do 1044 do Código Civil atual, quando eu tenho a dissolução parcial e depois liquidação da sociedade, eu posso ingressar com ação específica para realizar a apuração de haveres. Eu acho que é um ponto positivo e que elimina a aplicação do Código de 1939. No inventário e arrolamento, nós tivemos uma modificação nessa última versão. Na versão anterior, existia a impossibilidade de se ingressar com arrolamento e inventário de pessoas maiores e capazes pela via judicial. Tudo teria que ser feito em cartório. Só quando fosse caso de testamento ou quando existisse a presença de menores é que poderia ser feito pela via judicial. Agora volta. Então agora vai ser facultativo. Então permanece como se fosse hoje. Agora, uma alteração, e essa, todos nós fizemos as sugestões, né? As pessoas que trabalharam e que gostam do processo civil acabaram enviando alguma sugestão para o novo CPC. Mas essa foi uma sugestão que eu fiz para a comissão no anteprojeto e ela acabou ficando. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. É o 674, parágrafo 2º. Ela parece insignificante e é por isso que eu acho que ela permaneceu. Está lá. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta. Em seguida serão expedidos os alvarás referentes aos bens, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão. Esse é um dos maiores problemas que eu enfrentava em processos de inventário e arrolamento. Porque homologava o plano de partilha no arrolamento, e daí na hora de expedir o formal, não pode expedir o formal. Só pode expedir o formal se tiver a concordância da Fazenda Pública. Ou seja, o juiz vira um coletor fiscal. Não é? Eu faço o papel de fiscalização dos tributos em relação à Fazenda. Isso não tem cabimento. Isso aí trava a fluência do tráfico negocial. A pessoa fica lá amarrada com o formal, não tem o formal expedido, simplesmente porque o fisco, não. Aqui nesse caso o imóvel não está avaliado, você avaliou o imóvel com um percentual de 10% a menos. A finalidade do 1031, né, hoje, 1031, parágrafo 2º, é de dar cientificação para a Fazenda Pública. Se ela não estiver contente com o valor que foi recolhido, ela que leve o lançamento administrativo, elabore a certidão da dívida ativa e cobre da pessoa. Mas não há justificativa plausível para que a transmissão da propriedade imóvel fique paralisada simplesmente porque a Fazenda Pública não concorda com o lançamento do tributo. Então eu acho que esse ponto é um ponto prático e que traz uma oxigenação quanto aos processos de inventário e arrolamento.
A ação monitória. Só um breve comentário. A ação monitória foi resgatada, né? A ação monitória era para ter sido eliminada. Ela já não estava na versão do anteprojeto. Quando veio para a Câmara, continuou desaparecida. Era uma ausente, estava em local incerto e não sabido, né? E depois a ação monitória acabou sendo ressuscitada. Mas a ação monitória, ela acabou sendo ressuscitada dentro de uma nova visão. Porque a visão que nós temos hoje é a visão que vem do direito italiano, que é a ação monitória com documento escrito. Documento escrito de natureza bilateral, de preferência, ou unilateral, que fica sujeito à impugnação por parte do réu. Só que agora, no 715, parágrafo 2º, praticamente se introduz a Mansverfahren, né? Que é o mesmo procedimento que nós temos na Alemanha, que é o procedimento monitório puro, que é, na verdade, a utilização da ação monitória sem prova documental. A prova documental aqui, que é mencionada no parágrafo 2º, é só uma forma de amenizar a situação. Permite-se a colheita prévia da prova oral sobre o fato. Então, na verdade, eu posso ingressar com uma ação monitória, inclusive para obtenção de pagamento ou entrega de bem imóvel e imóvel agora, que está previsto no caput. E também para obrigação de fazer e não fazer. Então é interessante, uma ampliação relativamente grande na hipótese da ação monitória. E por que essa ampliação? É uma tentativa de dar ajuste na sua utilização. Porque a ação monitória era muito pouco utilizada. Mas eu creio que também ela não era muito utilizada porque o advogado tinha um certo receio. Porque se o réu fizesse o pagamento, ele não recebia os honorários, né? Havia a cláusula de isenção de honorários. Em vez de dar a isenção das custas, não. Pagou no prazo de 15 dias, fica isento do pagamento de honorários advocatícios. Então, na verdade, era um desestímulo, né? Porque quem vai propor ação é o advogado. E nesse caso, o que nós observamos também é que na Europa, o modelo monitório puro, ele é utilizado, mas dentro de uma outra conotação, que não é a brasileira. Na Suíça, na Alemanha, nos países que já têm uma certa tradição, confia-se na palavra da pessoa, né? Então, olha, tal pessoa está me devendo, mas qual a sua comprovação? O fio do bigode. E lá isso funciona, né? Da mesma forma, na esfera criminal, a aplicação de penas restritivas de direito. Lá funciona. Aqui no Brasil funciona também, a gente fiscaliza, né? Final de semana, então, não frequentar bares, né, locais, etc. Então tem algumas situações que no Brasil, que nós importamos os institutos, e que há uma certa dubiedade quanto à sua aplicação prática. E mais que isso, quer dizer, fora do Brasil, o rol de título executivo extrajudicial é muito pequeno. Então, a ação monitória acaba tendo uma razão maior porque o rol é pequeno. No nosso Brasil, que o rol de título executivo extrajudicial cresce cada vez mais, né? Exponencialmente a cada dia, quer dizer, ficou aquela coisa para título executivo prescrito. Prescrito, justamente. E tem a professora Cláudia Lima, Lima Marques, ela faz até uma apreciação, isso sobre o ponto de vista contratual, mas é uma realidade. A sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade de massas, nós passamos cada vez mais pela espiritualização do contrato. Os contratos senza scambi, né? Contratos sem partes. Porque eu vou hoje, quero alterar o meu plano de celular hoje. Eu ligo para a operadora, olha, eu quero alterar de R$100 para R$150. Qual a comprovação documental que eu tenho? Eu tenho uma possível gravação telefônica que depois poderá ser requisitada. Algumas pessoas me falaram que essa gravação existe. Eu nunca tive que utilizar, nunca utilizei. Mas, em tese, se eu precisar ingressar em juízo, a prova documental que eu tenho talvez seria o contrato inicial, mas para poder comprovar a alteração é só a gravação telefônica. Então tem situações em que essa espiritualização do contrato, ela exige realmente mecanismos diferenciados para a busca da tutela jurisdicional, especialmente com o procedimento monitório puro. Mas no Brasil, e com o juizado especial, hoje bombando, né, eu quero realmente observar qual vai ser o reflexo, né, isso para os juízes que aceitam a ação monitória no juizado especial, porque daí seria procedimento especial. Mas existem juízes que aceitam, né? E aí realmente isso vai trazer um reflexo
de sobrecarga imensa, né? O pior que isso é que acho que a maior defesa da ação monitória é a carga que o judiciário deu, especialmente do STJ, dizer que aí a prova, o ônus da prova é invertido. Invertido, justamente. Então, eu vou agora, então piorou, meu, eu não preciso de papel nenhum, vou lá, afirmo qualquer bobagem, e quem tem que dizer que não é isso É a parte contrária, né? E é verdade. Então, essa ausência de ligação da causa de pedir, né? Não precisar ter conexão de causa de pedir. Para justificar justamente. O pedido. Porque eles entendem que o ônus da prova é do réu, fica o negócio absurdo. Mas, Fábio, pelo que eu li rapidamente, aí não consta que essa prova oral ela deve ser traduzida por escrito, um ato notarial, uma justamente, justamente. Tem que realizar a prova. Tem que realizar a prova, né? Só que é algo muito tênue, né? Eu acho, né? Que na verdade é a tua afirmação, a verbalização que passa para o papel, né? Então é algo realmente complicado, porque no sistema atual, de certa forma, eu só posso me vincular ao documento se o documento tiver origem no devedor, que esse é o sistema atual, né? E senão como dizem os alemães, é um Stück-Papier, né? É um mero papel. Se eu tiver um papel, se o credor faça um papel e olha, digo, Sandro, você me deve R$1.000, escrevo aqui e ajuizo a ação. É a mesma coisa que está escrito aqui hoje, né? Porque eu vou verbalizar e vou contextualizar aquilo que eu estou dizendo, né? Então, na verdade, é uma forma de eu tentar dar um ar documental para algo que nasce da minha própria declaração de vontade. Então, é algo realmente complicado. Vamos ver como é que vai funcionar isso na prática, né? Na jurisdição voluntária, para já encerrarmos, já estou passando do meu tempo aqui, a opção do CPC, apesar da emenda constitucional número 66, ela foi de permanecer com o processo de separação judicial. Então tem muitos juristas que defendem que a separação judicial ela foi eliminada com a emenda 66. A professora Maria Berenice Dias entende que foi eliminado, mas grande parcela da doutrina entende que não. Eu, particularmente, entendo que não foi revogado. Entendo que a separação judicial ela é possível, mas como uma medida de preservação da família. Porque em juízo, a gente observa que muitas vezes a primeira intenção do casal não é o divórcio. A primeira intenção realmente é o tranco inicial, né? Então, na verdade, aquela fase inicial onde se busca um ponto de discussão. E aí se gera a possibilidade de só uma separação sem a dissolução do vínculo. Mas existe posicionamento em contrário, embora o CPC tenha tornado expresso a possibilidade da separação e mais, da dissolução também da união estável, que é um ponto positivo. Porque já está prevista lá no 1723 do Código Civil, e daí ela vem contextualizada para o processo, também permitindo, de forma agora expressa, que se reconheça através da jurisdição voluntária a possibilidade do desfazimento da união estável. E outro aspecto que é interessante, que é a colocação dentro do CPC do procedimento previsto lá no Código Civil, no 1639, parágrafo 2º, que é a alteração do regime de bens, que dentro do campo do direito empresarial tem uma relevância acentuada, especialmente quando os casais pretendem formar a sociedade e, eventualmente, se o regime de bens do casamento for de comunhão universal ou for de separação total de bens, o artigo 977 do Código Civil impede que seja realizado o contrato de sociedade para fins de sociedade simples ou empresária em responsabilidade limitada. Então, para que você possa daí adequar, você precisa modificar o seu regime de bens. E o STJ entende que agora a alteração de regime de bens ela pode ser tanto em relação ao regime de bens anterior ao Código Civil, de 2002, como em relação aos posteriores. Então eu creio que é uma medida interessante que vem a facilitar, agilizar o trâmite desse tipo de procedimento. E na interdição, só para nós finalizarmos aqui, a interdição ela tem um aspecto interessante lá no artigo 770, porque a interdição ela sempre provocou uma discussão quanto aos efeitos da interdição em relação aos eventuais negócios jurídicos que tenham sido celebrados pela pessoa que acabou de ser interditada, né? Havia uma discussão célebre do Barbosa Moreira se seria uma sentença declaratória ou uma sentença constitutiva. Se fosse declaratória, a eficácia seria ex tunc. Se fosse constitutiva, seria ex nunc. O termo em que se chegou ao novo CPC, junto ao artigo 770
inciso 3º, eu acho que é uma solução ideal, que permite que o juiz aplique o mesmo raciocínio e o mesmo procedimento que o STF aplica nas ações de controle concentrado, a possibilidade de modulação. Então o juiz poderá dizer, olha, a interdição vale a partir dessa data, a interdição vale a partir daqui, justamente para poder determinar se os negócios jurídicos anteriores são válidos ou não. Porque realmente nós temos situações em que a pessoa se prevalece, mas temos situações em que a pessoa interditada, de certa forma, se apresenta como normal para a prática de vários atos jurídicos. E aí nós temos que compatibilizar a tutela do incapaz com a tutela do terceiro de boa-fé. E o parágrafo 5º também do artigo 770 traz essa valoração, essa possibilidade de que a sentença venha determinar o período a partir do qual ela terá realmente validade. E dessa forma eu agradeço a atenção dos senhores e encerro a minha exposição, dando mais uma vez o meu muito obrigado. Passaremos em seguida para os debates, iniciando primeiramente aqui pela sede de Curitiba. Oi? Isso, Rui vem junto. Então vamos lá, eu abro então os debates. Alguém que tem algum questionamento, por favor? Pois não. O que eu estou disposto até agora, eu vi que as mudanças praticamente são no sentido das reformas que vêm sendo feitas no código, e ela codificou o que já era de entendimento da jurisprudência, como esse último tendo os efeitos da interdição e outros que foram explicados anteriormente. Quanto ao artigo 304 aqui, né, sobre a aplicação dele, que o Rui falou agora há pouco, eu pensei aqui, estou na área penal aí há uns 2 anos, mas gosto da área civil, do processo, e uma questão que poderia ser utilizada é uma exibição de documentos. Uma exibição de documentos que eu não sei qual é o direito, mas talvez pode oferecer, é satisfativo, exibe o documento, beleza, agora eu penso, vou entrar com a ação assim ou não, simplesmente satisfaz aqui, acabou, a parte contrária não vai recorrer, porque não vai ter interesse, enfim, o negócio morre ali e a gente acaba com uma ação aí, com 2 ações, que hoje é bem comum na área civil. Essa ideia é um exemplo típico, né? Como a retirada do nome do Serasa. Você hoje também tem questões que a empresa coloca o nome do Serasa, ela é obrigada daí a responder, contestar, entrar em juízo, e aí ela vai fazer a conta falando, puxa, eu estou gastando mais com a demanda do que com a cobrança em si. Então isso também pode ser colocado nessa parte prática, né? Uma exibição, uma discussão de rescisão de contrato. Imagina essas empresas de telefonia, quando às vezes a dívida é pequena, o nome vai para o Serasa, você vai lá contestar. O Marcel Hoffman estava falando para mim, uma boa sacada dele. E no juizado especial, se isso for aplicado, no juizado especial isso vai ser uma revolução, né? Porque se eu levar em consideração que o consumidor pode entrar com essa tutela satisfativa urgente, consegue o que quer, o réu pensa, faz conta e não contesta. Para aquela empresa fazer a cobrança, ele não pode fazer no juizado especial também, porque é pessoa jurídica. Então acaba sendo resolvida algumas questões de forma muito objetiva e rapidamente. Mas é ainda um procedimento parcelado. Isso pode ser rediscutido em 2 anos. Então a gente está sempre... Isso é uma inovação. Eu acho que vai ter casos, existirão casos, certamente, que isso vai se aplicar e vai ser muito bom. Penso que sim. Aí tem aquelas questões de títulos protestados, são bem comuns também, que a pessoa simplesmente quer que tire o nome dela do Serasa, não sabe quem colocou, provavelmente foi aqueles títulos frios lá, e depois que tira o nome dele do Serasa, fica mais rápido, simplesmente fazer a cabo. Assim, eu acho que é uma boa inovação. Protesto, né? Isso aí é bem... 304. Uma que me preocupa é aquela questão de dizer que o juiz julgará linearmente naquelas hipóteses que tem entendimento simulado, entendimento disciplinar, que impõe uma obrigatoriedade do juiz. Se eu não julgar, eu tenho que mudar. Se eu não mandar citar,
Se eu der um despacho positivo, eu tenho que, no mínimo, fundamentar, dizendo por que eu estou citando e não estou julgando liminarmente, né, como determina a lei, não estou julgando improcedente. Quer dizer, e isso talvez caberia aqui uma discussão no futuro sobre agravo do instrumento, sobre uma questão, um agravo do despacho positivo. De repente, por que não fundamentei, ou seja, mais uma hipótese de necessariamente eu ter que fundamentar para dar prosseguimento ao processo em vez de julgá-lo improcedente de plano no bloco de início. Né? Certamente que eu vou lhe confessar que eu conversei com o Marinoni esses dias, teve um congresso e a gente estava conversando, e eu fui aluno dele no mestrado, e a gente estava conversando sobre essa ideia de precedentes judiciais, que aliás é um tema que eu tenho estudado. E a minha preocupação era o seguinte: nós juízes ainda nos sentimos um pouco livres para julgar, um pouco livres. A ideia que se tem hoje, eu penso, que é uma ideia extremamente perigosa. Eu estou falando de uma forma até um pouco irresponsável para provocar a discussão mesmo. Porque o que nós temos hoje são duas preocupações básicas da comunidade jurídica, da comunidade em geral. Primeiro, o processo demora muito. Segundo, eu não sei qual vai ser o julgamento do processo. Não há previsibilidade. As pessoas pensam isso do Poder Judiciário. Demora demais e eu não sei qual será a decisão. Porque o meu próprio advogado me disse, olha, depende muito da linha do juiz que você pegar. Isso é um pouco subjetivo, né? Quando há uma lacuna legislativa ou uma incompletude qualquer. Esse projeto parece que atinge em cheio esses dois problemas. Primeiro, ele dá condições do juiz gerenciar processo, dá condições do juiz gerenciar o ônus da prova, dá algumas condições que podem significar uma agilização procedimental. Ao mesmo tempo, há um engessamento por parte dos julgamentos. Na obediência dos precedentes, nós temos algum engessamento, sim. Mas é que o raciocínio que se faz hoje é que esse juiz, que somos nós aqui, que muitas vezes não temos muito parâmetro, o parâmetro acaba sendo o precedente. Nós todos sabemos que qualquer um vai ingressar com uma ação depois de pesquisar a jurisprudência. Eu sou da época que eu ainda tinha que comprar livro, porque eu não tinha internet. Quando eu fui para o interior, tinha os vendedores de livro que a gente adorava, que chegava para abrir o porta-mala do carro, era aquela festa, era uma livraria. Hoje, os colegas que entraram na carreira já tem uma outra formatação. O advogado de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, é diferente do de hoje. Quero dizer que a jurisprudência acabou sendo a principal fonte das ações. Então, o que se está fazendo hoje é consolidando isso. Só que eu pergunto, será que a formação dos tribunais superiores é uma formação que legitima os precedentes vinculantes? Então vai aí a pergunta, se isso não tem nada a ver ou algo a ver com um projeto de poder. Então a preocupação é muito maior. Eu concordo contigo, inclusive, nessa questão da segurança jurídica, né? De acordo com os súmulas. Na minha época de concurso, existia aquelas súmulas da STJ, do STJ, se não me engano, era 263, 293, eu não me lembro qual era, falando sobre aquela antecipação do valor do contrato de lease descaracterizado. VRG. É isso aí. Aí depois, essa súmula houve uma alteração no sentido contrário. Tirou o não descaracterizado. Ou seja, você decidiu ali uma semana, né, de acordo com a súmula ali, na semana seguinte, aquela decisão sua já está incorreta. Então, quer dizer... O professor Vamber teve uma palestra aqui na escola, que ele chegou, disse que acompanhou um julgamento no STJ. Então ele foi lá logo depois do almoço, começou a sessão, a Câmara reunida e tal, ele ali, fez a sustentação, estava tudo ótimo. Daí teve um intervalo para o café. Ele já ligou para Curitiba, olha, está tudo certo, estava encaminhado, voltou do café, mudou tudo. Aí ele falou, olha, não sei mais. A imprevisibilidade, ela é crônica. Só que o que eu percebo é que se cada um fizesse a sua parte, se o executivo executasse, o legislativo legislasse, ia ser muito mais fácil judicar. Né? As fundamentações hoje, elas carecem de fundamento jurídico. Por exemplo, hoje vale quem pode mais, quem dá a palavra final, o STJ, cabe por quê? Não, eu entendo, o STJ entende que cabe, você tem um direito, mas não explica por quê, qual que é o fundamento jurídico, de onde foi retirado que cabe, com base no princípio da proporcionalidade qualquer, que você usa em qualquer situação. Isso
isso, na minha opinião, é a segurança política aí que vai, sei lá, na minha opinião, vai haver uma grande transformação. Os portugueses, só para terminar aqui, teve um reitor na Universidade de Lisboa, o diretor do curso de Direito esteve aqui na escola, fez uma palestra para a gente, e nós falamos sobre os precedentes. Aí ele falou assim para mim, mas espera aí, tinha que ser uma sacada de português, né? Ele falou assim, espera aí, vocês estão dizendo que não dá muito para confiar nos juízes, que as pessoas não confiam muito mais nessa instabilidade. Por isso mesmo que tem os precedentes. Então você vai me explicar que a confiança vem porque o juiz agora vai fixar o precedente, então. Quer dizer, você não confiava nele por ele ser instável. Então agora ele fixa um precedente. Então eu vou seguir um precedente. De quem? Do instável. E aí fica bom. Então, a discussão é muito longa, né? É bom a gente começar a perceber isso. E no direito português, né, o Castanheira Neves foi o responsável por ajuizar a ação que tornou os assentos portugueses inconstitucionais, né? Em Portugal não tem. Os assentos foram retirados, que eram os precedentes no direito português. E o Castanheira Neves se tornou célebre em Portugal por isso. Por ser a pessoa responsável que gerou essa situação, né? Interessante isso. Professor Rodrigo. Rui, eu só queria fazer duas perguntas para você. A primeira é que no atual CPC, a gente tem, e a doutrina jurídica reconhece isso, a questão da diferença da intensidade da probabilidade, né, para antecipação de efeito da tutela, como é hoje, e para a tutela cautelar. Isso mudou no código, nós temos tutela antecipada, né, que pode ser satisfativa, e tutela cautelar. Então, tutela antecipada, satisfativa e cautelar. Existe ainda, vai existir essa diferença de probabilidade com relação, de intensidade de probabilidade, ou seja, eu preciso de uma probabilidade mais intensa para a concessão da tutela satisfativa do que da tutela cautelar? A ideia da professora Tereza Rudolvinha é aquela ideia do fuminho e do fumão, né? Não é mentira, é verdade. Hoje nós sabemos que tem um fuminho, que é cautela. A cautela, como dizia o Egas Muniz de Aragão, quando ainda lecionava, o cautelar é bom quando todos entram e saem sem maiores ferimentos. Assim, aquilo que acontece, desaparece, está tudo bem. O Sr. Egas falava isso. Então, bastava uma fumacinha que a cautelar era uma cautelar que evidentemente não era satisfativa, estava tudo bem. Mas a Tereza falava, não é o fuminho. Para eu antecipar os efeitos da tutela do 273, eu preciso do fumão. Foi muito engraçado, até nesse auditório ela falou isso há muitos anos atrás. E aquilo me impactou. Olhando o código hoje, a gente percebe que a tutela satisfativa de evidência é o hiperfumão. Porque realmente é a tutela satisfativa liminarmente concedida. Se eu falar em tutela cautelar e olhar lá a cautelar que é dentro do processo, que não é aquela antecipatória, exige-se aí o fumão. E a cautelar antecipatória, eu penso que é o fuminho. A cautelar parece para mim que tem uma gradação agora, né? Que há uma diferença entre essa probabilidade, eu ainda acho que existe. Mas a nossa lei não é tão clara mais, o projeto não é tão claro mais. Vai caber a nossa doutrina começar a dizer que, olha, isso aqui precisa de um pouquinho mais de verossimilhança, isso aqui precisa de menos verossimilhança. Só uma observação, a verossimilhança ela só nasce com a cognição. E nós temos um problema de muitas tutelas que são satisfativas com uma cognição sumária parcial e que pode ser irreversível. Então, há muito poder, existe muito poder hoje na mão do magistrado para análise das tutelas de urgência. Só uma segunda questão ainda com relação a isso que esse tema que você desenvolveu, né? O artigo 305, que diz da estabilidade, né, da decisão que concede a tutela antecipada satisfativa, né? E diz que se torna estável se não for interposto o respectivo recurso, que é o grave de instrumento, né? Ele diz, parágrafo 1º, o caso do juízo do caput, o processo será extinto. Então, aqui é uma coisa complicada. Você tem uma decisão interlocutória que trata do direito material, que resolveu ali, provisoriamente, o direito material. Essencialmente, direito material. Decisão interlocutória, via de regra, não faz coisa julgada. Tá? Aí, o parágrafo 1º diz o seguinte, não apresentado o respectivo recurso, o que acontece? O processo vai ser extinto.
com extinção do processo, matéria processual. A coisa julgada que seria feita a partir disso é só a coisa julgada formal. Então você tem um problema ali com relação à preclusão, coisa julgada formal e coisa julgada material. Porque a coisa julgada material vem de uma decisão e nem de uma sentença. Mas o processo é extinto com sentença, só faria coisa julgada formal. Então ficou uma confusão com relação a isso. É coisa julgada formal. Tanto é formal que logo embaixo você vai ver que eu posso rediscutir esse mérito num prazo de 2 anos, inclusive um prazo prescricional. Sim, mas a decisão é coisa julgada formal, mas a decisão interlocutória resolve o direito material. Ainda que provisoriamente. Aparentemente sim. Provisoriamente, entre aspas, né? Porque isso pode ficar de eterno. É a solução típica que eles quiseram dar, era uma briga do BEDAC há muito tempo, já com a ADA, que queriam criar essa figura da estabilização do plano antecipado, era um projeto antigo que eles resgataram, colocaram, no sentido de demonstrar que há muitos casos em que a parte ela só está interessada nesse efeito imediato. E isso por si só basta. Então, o exemplo até que o Oswaldo estava dizendo aqui é o que motiva isso. Quer dizer, eu entro com a busca e apreensão no veículo porque eu comprei e eu vendi e o cidadão me deu um cheque sem fundo. Então, como ele me deu um cheque sem fundo, eu quero a busca e apreensão do veículo. Eu alego isso num pedido simples, que tem que lembrar que é a medida parcelada do 304. Então, eu vou lá e entro com uma petição de excelência, eu vendi o cidadão que me deu o cheque sem fundo, e então eu quero de volta. O juiz lá, liminarmente, me dá a busca e apreensão acontece, ele me devolve lá a moto, o veículo de volta. O cidadão que é o réu dessa demanda, ele vai dizer, pô, mas eu dei o cheque sem fundo, eu vou ficar discutindo isso, então ele vai ficar ali no recolhe, fica fingindo de morto ali, com aquela cara de pastel, e daí acontece. Aí não acontece, então a ação acabou. Eu não vou ter interesse em mais nada, não sei o quê. Eu já retomei a coisa de volta, o cidadão não vai querer discutir, então acaba o processo. Essa antecipação tutela resolveu a vida deles e o processo não precisamos ter mais um processo para ficar discutindo, porque não é mais esta minha intenção. Eu me bastava eu ter a busca e apreensão da coisa, não. E o cara, para ele, está tudo bem, mas não... Eu até apliquei num caso, apliquei o Instituto de Lege Ferenda, já apliquei de Lege Lata, mas eu apliquei num caso que não tinha solução possível. Então era um senhor de 75 anos, passaram na cidade e venderam aquele travesseiro que cura reumatismo. E aí o travesseiro saía R$3.000, né? E ele, aposentado, assinou aquela famosa autorização para o desconto previdenciário, e daí estava lá, todo mês R$60. Ele chegou lá na secretaria do juizado, doutor, o travesseiro até é macio, mas ele não cura, estou até pior. Eu falei, pô, mas... e a pessoa não me dá a resposta, sumiu. Daí ele entrou com uma reclamação, e nessa reclamação, pedido liminar para acessar o desconto. Daí o que aconteceu? Eu peguei e concedi a cessação do desconto. Mas aí na audiência de conciliação, o velhinho também não veio. Daí não veio o autor, o que eu teria que fazer? Eu teria que extinguir o processo. Daí eu falei, olha, como ele fez o pedido, a outra parte não compareceu, eu fiz uma aplicação de direito alternativo e estabilizei a liminar que eu concedi e apliquei de lege ferenda ao Instituto. Até hoje a liminar está valendo porque ela cessou o desconto e a parte contrária não veio para reclamar. Então ela está valendo. E resolveu o problema do velhinho. Que daí pelo menos ele pagou metade do travesseiro só. O travesseiro está pago pela metade. E em tese poderia ter agora uma ação de cobrança da outra parte, querer rediscutir isso, mas enquanto a liminar está lá. Está valendo.